Mas afinal de contas, como nós podemos medir a riqueza de Jó? Qual era a principal atividade econômica exercida por ele? E quantos filhos Jó perdeu de uma só vez? E além da área econômica e familiar, nos bens e na família de Jó, em qual foi a outra área que Satanás pediu autorização para tocar? E segundo aqui a lição, qual foi qual foi a outra área, melhor dizendo, além da física, que Jó foi atacado? Se essas questões lhe causaram alguma indagação, você ficou curioso, fica conosco, que após a vinheta nós iremos abordar esses assuntos. E não esquece, aqui abaixo, na descrição desse vídeo, você tem o nosso quiz, que nada mais é do que um questionário de 10 perguntas, no qual você vai poder estar verificando o teu conhecimento acerca deste tema. E agora sim, vamos para a vinheta. A paz do Senhor a vocês. Eu inicio aqui as minhas palavras agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui em um EBD Sinopse juntamente com vocês. Se tratando agora da última lição deste quarto e último trimestre de 2020, a nossa lição que tem por título A Fragilidade Humana e a Soberania Divina. Então, hoje, na quarta aula já dessa lição, nós temos aqui o drama de Jó. Você recapitulando rapidamente aqui, nós vimos a importância desse livro, que esse livro é divinamente inspirado, portanto, ele serve para a nossa edificação espiritual. Nós vimos um pouco de quem é Jó, né? Quem seria essa pessoa chamada Jó, um ser real, não fictício, uma pessoa de fato que viveu sobre a terra. Qual foi a época precisamente que ele viveu? Nós temos uma noção do contexto pegando vários detalhes aqui das evidências no seu livro. Depois nós fomos apresentados aqui ao adversário. Então se monta agora o cenário de combate, o duelo onde Jó será provado. Depois de ter sido apresentado Satanás na aula passada, hoje nós vamos ver ele em ação. Prepara seu coração hoje que a coisa aqui vai ser forte demais. Seria um daqueles momentos que as pessoas dizem assim, olha, tire as crianças da sala, que vamos aqui apresentar cenas muito fortes. Porque de um cenário totalmente diferente aqui de prosperidade, Jó é levado à extrema miséria, extrema pobreza. Então, vamos iniciar aqui, depois desse spoiler, né? Vamos iniciar aqui a nossa liturgia normal e vamos fazer a leitura oficial. Eu convido você a abrir o seu material, a sua lição, a sua Bíblia e ler junto comigo a leitura oficial desse texto, que se encontra no livro de Jó, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 13 até o 22. Então, leiamos juntos. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando esse ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos, e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu-se nos 4 cantos da casa, a qual a casa cai sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do
Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Glória seja dada ao nome de Jesus. Agora Jó, no capítulo 2, versículos 6 a 8. Vamos ler junto comigo. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomado um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio das cinzas. E Jó, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Então nós vemos aqui, meus amados, preternamente aqui, duas coisas que eu gostaria que você corrigisse na sua lição. Eu acabei de mencionar aqui Jó 2, do 6 a 8. No entanto, nós podemos ver aqui um reforço. Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com eles as suas feridas, assentou-se no meio das cinzas. Aqui na nossa lição, esse texto, o 7 está junto com o 8. Então você dá uma corrigida aí, nada que prejudique aqui o entendimento da lição. Temos aqui também uma pequena observação a fazer, que é sobre o texto áureo dessa lição, que eu gostaria também que você corrigisse, só para testificar, né, esse detalhe corrigido, nada demais, nada que vá afetar, mais uma vez, o sentido do nosso estudo aqui da palavra do Senhor. Então, é só para você corrigir que no texto áureo da lição está Jó 2 e 21, e na verdade é 1 e 21. Pequeno equívoco que houve aqui, mas sem prejuízo nenhum, porque justamente é o que diz lá: Disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Correções já feitas, nós já estamos aqui apresentados ao nosso cenário. Então, vamos agora para a verdade prática. A verdade prática dessa lição consta que, a despeito das provocações, das provações da vida, das dificuldades que vão se apresentar, e nisso o Evangelho é muito claro, muito honesto, muito limpo com relação a isso, nós devemos ter, à luz do exemplo de Jó, que nos manter fiéis a Deus em qualquer circunstância. O ponto central é mostrar também que o sofrimento se abate sobre a vida de justo, e não só sobre pessoas injustas. Então, temos alguns objetivos aqui também a elencar. Nós vamos aqui revelar um pouco de como foi atingido os bens de Jó. Explicar também como foi que Jó perdeu toda a sua família, todos os seus filhos em um único dia. Qual foi o motivo deste vento forte que apareceu. E demonstrar também que Jó sofreu danos, foi lesado tanto física quanto mentalmente. Então, sem mais delongas, vamos partir agora para a análise dos nossos pontos. Iniciando agora a nossa abordagem sobre este tema, no primeiro tópico da lição nós temos o seguinte título: a tragédia de natureza econômica. E antes de falar da tragédia, vamos falar um pouco do sucesso de Jó na esfera comercial. Como é que se dava isso? Nós já vimos aqui que Jó era considerado o maior do Oriente. Não existiria um homem de igual prestígio social e nem tanta riqueza quanto ele no Oriente todo. Então ele adquiriu essa imagem devido ao grande respeito que ele obteve na prática das suas atividades. Então ele despertava a admiração por todas as riquezas que ele tinha feito e por ser próspero. E você lembra que prosperidade está na harmonia que ele tinha. Ele tanto tinha posses quanto tinha também uma casa estruturada e tinha preocupação com a fidelidade dos seus filhos com relação ao Senhor nosso Deus. Portanto, como podemos medir? Se você lembra, essa foi uma das perguntas iniciais aqui do nosso vídeo. Como é que nós podemos medir? Por que se diz que ele era o maior do Oriente? Com base em que? Não existia IBGE na época. Então, a questão toda permeia acerca da quantidade de animais que ele tinha. Ele tinha muitos animais, isso é bastante relatado, e uma grande quantidade de servos à sua disposição. E quais eram as atividades dele? Praticamente duas. Ele tinha uma atividade industrial, de onde, meu irmão? Das ovelhas. As ovelhas produziam lã e a lã era usada na fabricação têxtil. Ele atuava no segmento industrial. Também tinha a parte comercial, que era feita aí pelos camelos e também as jumentas, tanto em transporte de pessoas quanto no fornecimento, aí no caso,
de laticínios, coisas que pudessem ser vendidas no comércio em geral. Então veja que nós podemos considerar que Jó era um grande empresário, se nós formos comparar aqui com os nossos dias atuais. Então está posto aqui o que é que Jó fazia na sua vida enquanto profissional. Então você vê também o sucesso de Jó na esfera do campo, né? Veja que Jó também tinha prosperidade nesse aspecto, e era a principal atividade de Jó era no campo. Ele tinha muitas juntas de boi, o que traz aqui uma curiosidade. Muitas juntas de boi para quê? Para cuidar da terra. Então ele era agropecuarista, isso mesmo. Ele cuidava da terra, ele manuseava a terra. Então isso mostra para nós que Jó não era nômade. Jó era ele possuía uma grande quantidade de terra. Então, nós vimos aqui mais ou menos como é que funciona a mecânica. Veja bem, era o seguinte: do boi e da ovelha ele tirava proteína animal. E aí, das jumentas e das ovelhas ele tirava os laticínios. Era basicamente assim que funcionavam os negócios de Jó. E agora começa aqui, né? Depois de apresentado o livro, apresentado o lugar, apresentado todo o ringue, nós temos a apresentação do nosso campeão do Senhor e agora o adversário das nossas almas. Ele agora vai atacar. E como é que ele ataca na esfera comercial? Ele ataca aqui eliminando todos os animais de Jó. E como ele faz isso? Se você acompanha aqui, eu queria também agradecer você se você acompanha aqui o Leitura Diária. Diariamente, de segunda a sábado, nós colocamos aqui à sua disposição pequenas reflexões acerca da palavra do Senhor. Eu acho que você está acompanhando, e se você não está acompanhando, perde não. Eu vou fazer um aparato muito rápido aqui, só para a gente relembrar como foi feito isso, né? Já que haja vista, durante a semana a gente detalhou isso lá no Leitura Diária. Então, como foi isso? Foram em 4 ataques muito pesados. O primeiro foi os bois e as jumentas. E bois, jumentas e os servos que estavam lá. Porque teria o inimigo incitado os sabeus também, que eram nômades, a dizimar esse rebanho de Jó, ferindo e matando todos os servos, deixando apenas o mensageiro para levar essa nova. E segundo, qual foi o segundo golpe? O segundo golpe foram as ovelhas, e as ovelhas foram fulminadas. O raio de Deus, o chama de fogo de Deus, que para muitos teólogos aqui são raios, queimaram, consumiram as ovelhas e os moços que estavam lá. E só sobrou mais uma vez um mensageiro que foi avisar. O terceiro golpe foi os camelos. Os moços que estavam lá também foram atacados, só restando o mensageiro, dessa vez pelos caldeus, onde o inimigo também se fez de incitar os homens a dizimar esse rebanho. Podemos colocar rebanho, acho que é rebanho ainda, camelos. Então, todos os camelos aqui de Jó foram levados pelos caldeus. E os jovens que tomavam conta deles foram assassinados. E aqui, o quarto golpe, deixado por último para mim com um requinte de crueldade, onde aqui é a puxada de tapete final do inimigo, né? Onde ele espera levar o nosso campeão do Senhor à lona. Que os filhos de Jó, todos os 7 homens e 3 mulheres, foram mortos devido a um desmoronamento da casa por um grande vento advindo do deserto. Então, eu gosto muito de fazer essa comparação toda vez que eu reflito sobre isso. Você vê a intensidade, a fúria e a vontade que o adversário veio derrubar a Jó. Como um inimigo sem nenhum tipo de pudor, algum tipo de esperar a reação de Jó, ele não quis dar tempo para Jó achar um escape ou Jó se consolar. Você observe junto comigo que esses avisos eles foram dados um após outro, sem nenhum tipo de intervalo, como um oponente que vai querer nocautear o outro, dando golpes muito rápidos. Então ele tira os bois e tira as jumentas, depois tira as ovelhas, depois tira os camelos, e lá, como aquele gancho, para acabar e levar o nosso campeão à lona, os filhos dele foram todos mortos. Eu falei que era forte, né? Então, viu que o irmão Edgar não estava brincando, né? É forte.
Então isso tudo de forma muito rápida, né? O ser humano, eu não imagino como ficou a mente de Jó, né? O que Jó pensou a respeito de não teve tempo de pensar. Né? O que Jó fez foi realmente, Jó foi à lona, mas não como perdedor, ele foi adorar a Deus na lona. Foi possível a Jó adorar e ser fiel a Deus na lona. Então o sofrimento de Jó ele foi multifacetado, ele teve várias facetas. E por que se diz isso? Porque tanto a área física, a social, a emocional e a espiritual de Jó foram comprometidas. E em base de que eu digo isso? Eu digo isso porque na carne de Jó agora, na sua fisionomia, no seu físico, nós podemos ver um homem que não dormia, ele sofreu de insônia, ele perdeu muito peso repentinamente, ele ficou com olhos saltados, vermelhos, ele sentia febres e calafrios e várias dores nos seus ossos. Jó também na área social ele começou a ser visto como um pecador arrogante, porque ainda não foi estudado aqui, mas eu vou dar um spoiler para você, que a maioria da teoria que permeava na época era que todo aquele sofrimento deveria ter sido imposto por Deus, porque Jó deveria ter algum pecado escondido. Então isso me fez entender por que ele era visto aqui como arrogante. Porque para os amigos de Jó, nem mesmo tão evidente que Jó teria desagradado a Deus e Deus teria o punido justamente por um pecado escondido, e Jó tinha ficado calado e não confessado, está aí a explicação de eles considerar Jó arrogante, um pecador arrogante. Então eles rejeitavam, eles zombavam, escarneciam, até mesmo as crianças faziam pouco caso de Jó. Não eu acho que até posso colocar um parêntese aqui muito rápido, não é? Existem pessoas que têm esse nível, né? esse sarcasmo, de você se gloriar ou ficar feliz com a desgraça alheia, né? Com a desgraça do próximo, de fazer chacota. Né? Olha aí, tão rico, o maior do Oriente, agora está aí. Tudo que lhe resta são feridas, um corpo quase que todo marcado por feridas e dores, um caco de telha sentado sobre cinzas. Olha aí, eu sabia, né? E as pessoas vinham criticar e zombar. Né? Então esse era o cenário social dele. E o que prejudicou demais o seu lado emocional. Né? Ele procurava, eu não entendo se entender a situação, ficou muito, né, com aquela sensação de que quando você é muito golpeado, você fica meio estonteado e você fica meio... Tem aquela sensação de quando você leva um tombo, não sabe nem como foi que você caiu. Eu não li aqui, mas eu acredito que essa tenha sido uma das coisas que mais deixou o Jó desnorteado. Jó ficou com muita angústia e desesperado porque não havia o que fazer. Não somente a perda de tudo que tinha, mas a perda de toda a sua família. E você lembra comigo que Jó amava seus filhos. Seus filhos honravam a Jó. Eles viviam honrando seu pai nas suas festas. Não há evidências de que as festas eram feitas e eram promoções para um espaço onde o pecado fosse praticado. Isso não está evidente na palavra do Senhor, né? Embora alguns queiram entender assim, mas nós entendemos que eram comemorações sadias, onde Jó teria instruído aos filhos sempre essa união familiar, e todos celebravam sempre junto, honrando a figura do pai. E no lado espiritual, como é que Jó se encontra? Fechando aqui todo esse mal que Jó experimenta agora, todo esse sofrimento, toda essa angústia, todo esse drama de Jó. É a falta de esperança. Não existe mais o que fazer. Agora já perdeu tudo. Não tem mais razão para Jó. Então, Jó não blasfema, Jó se mantém fiel, mas Jó está sem esperança. Então, a tragédia na natureza familiar é o tema do segundo tópico, onde nós temos aqui, que eu já adiantei para vocês, que os filhos de Jó, os 10, os 7 homens e as 3 mulheres foram ceifados da sua vida devido ao desmoronamento da casa do primogênito, onde eles estavam celebrando aqui logo no começo do texto. E o que me faz ver também a rapidez, né? Mais uma vez enfatizando a rapidez. No primeiro versículo nós vemos que esse é o cenário que se apresenta, estando os filhos na casa do primogênito, bebendo vinho, todos juntos. Aí ele começa a golpear, e por último ele deixa para golpear a família de Jó.
Então aqui nós vemos também um outro detalhe. Depois que todos os filhos de Jó morreram soterrados e ficaram enterrados lá debaixo dos escombros da casa, e o que me vem também uma das evidências interessantes, não era tenda, eram casas mesmo. Eram casas, porque veja que o desmoronamento causou a perda de vidas humanas. Então eram estruturas pesadas. Já existia, né, um certo tipo de alvenaria na sua construção. Mas enfim, uma questão acerca da esposa de Jó. Então eu sei que a vontade de julgar, ela é sempre muito latente no ser humano, né? Parece que é do ser humano querer julgar, né? A gente pré-julga muita coisa. Então nós devemos ver aqui primeiro que era uma mãe que perdeu também 10 filhos. Uma mãe que tinha a participação com as suas crias, com os seus filhos. Então, para ela também não foi fácil. Também não foi fácil ela ver o seu marido tão abençoado, tão próspero, naquelas condições, né? Então, a mentalidade dela, né, a pancada no psicológico dela também foi muito forte. Então, o inimigo se aproveitou disso e lançou sobre ela justamente a palavra do intento maior que Satanás queria, que Jó amaldiçoasse a Deus e morresse, para que assim o inimigo das nossas almas, né, assim como ele fez com a serpente lá no Jardim do Éden, ele fez aqui com a esposa de Jó, para entristecer Jó ainda mais. Só que Jó, ainda com a sobriedade e a fé que são latentes nesse homem de Deus, ele repreende a esposa, né? Falas como uma louca, mulher. Então nós vemos aqui que Jó se manteve fiel para com o Senhor. E o fato aqui não foi nada mais, nada menos que coisas interessantes que aconteceram. Foi um vento forte que veio do deserto que causou isso. Atingiu os 4 cantos da casa e soterrou a todos. Então, nós vemos aqui que o inimigo usou da influência que ele tem sobre as pessoas, incitando as pessoas a fazer o mal, do raio que atribuíram a Deus. Mas se você há de convir comigo que foi uma ação maligna, devido a essa provação que já estava passando, então fenômenos naturais como o raio e os ventos foi autorizado ao adversário de utilizar para provar a Jó. Então aqui no último tópico da nossa lição, nós temos aqui que a tragédia de natureza física e também psicológica. Então depois que Jó foi golpeado em todos os seus bens, toda a sua família, e depois de todo esse aparato de coisas que houveram, o diabo não satisfeito, porque Jó ainda não blasfemava, Jó não culpou a Deus, o diabo fez mais uma petição ao Todo-Poderoso. Ele disse que, apesar do homem não ter mais os bens nem a família, o homem tem o amor próprio. O amor tem a sua própria vida. Então, deixa eu tocar nele, para o Senhor ver se ele não vai blasfemar. Eu asseguro que ele vai blasfemar. Então Deus dá autorização para que o adversário das nossas almas ataque a saúde de Jó, mas preservasse a vida dele. Com isso, nós temos que uma das últimas cartadas aqui, e onde que mais vai se desenrolar o livro agora, é sobre a parte da enfermidade na saúde física de Jó, que essa chaga maligna afetou da planta do pé à ponta da cabeça. Então não existia área sadia no corpo de Jó. Não tinha mais saúde nele. Então, quando Jó se viu diante daquela situação, não tem mais bens, tendo sido o homem mais poderoso, podemos assim colocar, mais rico, o maior do Oriente, como a Bíblia coloca, agora com o corpo cheio de feridas, da ponta do pé ao fio de cabelo. Então nós vemos aqui que Jó, já sem esperança, ele se senta em um monte de cinzas. E aqui tem um termo, eu acredito que em grego ou em hebraico, que é o Abmasbala, que quer dizer justamente esse monte de cinzas, onde as pessoas que estavam inválidas ou com algum tipo de perturbação ficavam esperando somente a hora da sua morte. Um lugar de total desespero, um lugar de falta de esperança completa. Um lugar de escuro, onde somente os cães e os insetos e algumas aves de rapina
faziam companhia a este homem. Agora, sem mais nenhum tipo de propósito, somente aguardando o final da sua vida. Nem sequer o mais cruel de todos os cineastas pensou numa trama tão forte feito essa. Um drama tão sem par, tão sem precedentes quanto esse de Jó. Então, nós vemos aqui que depois de todas essas surras, depois de todas essas pancadas levadas, a saúde mental de Jó, o seu psicológico, ele foi bruscamente também abalado. Porque nós podemos perceber aqui, embora a Bíblia não fale expressamente esse termo, a depressão ela existiu. Por quê? A depressão ela veio quando ele amaldiçoou o dia que nasceu. E existe um caráter no depressivo que é justamente a falta do interesse de viver, a perca do interesse da vida. Quem está depressivo, ele não tem ânimo para viver, porque ele não vê sentido na vida que tem. Então ele procura se isolar, ficar deitado geralmente na posição de feto, o que faz anular a sua própria existência. Ele prefere nunca haver existido. Então, é um pedaço muito trágico, né? Uma parte muito triste, que nós agora vamos encerrar a nossa análise de hoje. Ufa, né? Pesado, é um tema bastante triste, um tema muito comovente, se nós entendermos a dimensão dos ataques. É verdade que muitas pessoas hoje, elas agem dissolutamente, agem imprudentemente, não honrando a Deus, não tendo um autocontrole das coisas que estão fazendo um mau gerenciamento e colhendo os frutos, né, do que estão fazendo. Mas Jó não tinha nenhum tipo de falha perante Deus. Ele teve o testemunho do próprio Deus, que era reto, justo, temente a Deus e desviava-se do mal. Veja que não era um testemunho qualquer. E procura explicação por que está acontecendo isso com ele. Por que está acontecendo isso com Jó? Perdeu todos os seus filhos, perdeu todos os seus bens, perdeu todo o seu social, o seu emocional, está esmigalhado, sem companhia. O que lhe faz companhia é um caco de telha de barro, que com ela ele usa para coçar essas feridas. Então, meus amados, eu sei que a gente esperava um final aqui mais forte, um final aqui, uma reviravolta do Senhor, mas acalma o teu coração, que tudo está na mão de Deus. Eu espero que você tenha gostado dessa abordagem de hoje, dessa sinopse, que você tenha entendido, e se você não é inscrito no canal, faça isso não. Aqui à minha esquerda, né, à sua direita no caso, né, se a minha esquerda é a sua direita, tem um botãozinho aí para você se inscrever. Se inscreve, ativa o sininho para você ser notificado aí das nossas próximas postagens. Se você conhece alguém que gosta também da EBD, gosta dessa abordagem mais sucinta, só o sumo de Deus para a sua vida, compartilha com ele e faz a gente levar essa mensagem de Deus para mais longe. E agora, né, eu gostaria de agradecer a você por ter visto essa explanação aqui até o final, e como é de costume, que o Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos abençoe, abençoe a cada um e suas famílias, os guardando, os livrando do mal, protegendo, guardando a sua entrada e a sua saída, desde agora e para todo sempre. Antes de desejar aqui que você retorne, uma boa aula da Escola Dominical com seu professor, né? Lembrando que o EBD Sinopse ele não vai substituir a sua aula aí com o teu professor da Escola Dominical. Mas isso não impede de eu espero você no próximo aqui EBD Sinopse. Um grande abraço.